Olá pessoal, meu nome é Jorge Neto e eu estou aqui para mostrar um pouco para vocês da nova pedaleira da Moer, a GE250. E antes de utilizar a GE250 eu utilizava a GE200. Então a GE250 ela veio cobrindo uma série de faltas que tinha na GE200, né? Então esse vídeo ele está sendo gravado de forma amadora, tá certo? Então a gente não tem muito recurso, estou gravando direto do celular. A pedaleira tá ligada numa caixa, vou mostrar para vocês ali, ó. É, na verdade é uma caixa de som de TV, uma JBL, né? Então assim, tudo que vocês vão ouvir aqui tá saindo naquela caixa, então nem, né, é o melhor que eu consegui fazer, porém o potencial da pedaleira ele é bem maior, tá certo? Também depois eu vou explicar para vocês aqui, né, o porquê daquele pedal de trêmulo e o de reverb ali, tá? Mas assim, primeiro eu gostaria de falar algumas vantagens da GE250 em relação à GE200. Primeiro assim, que o que me ajudou muito foi a quantidade de foots, tá certo? Então aqui eu tenho dois foots que funcionam como bank up e bank down, né? E aí eu posso escolher dentro de cada banco qual preset eu desejo estar acionando, né? Então fica assim mais prático para quem utiliza a pedaleira para tocar ao vivo, né? Eu achei um recurso bem interessante, né? Ter mais foot. Segundo, deixa a pedaleira muito mais fácil de timbrar em ambientes diversos. Ele tem o recurso de equalização global, né? Então você pode equalizar de acordo com o ambiente, de acordo com o lugar que você está tocando, né? De acordo também com os PAs. Assim, eu fiz a maioria dos presets aqui, eu fiz utilizando o fone de ouvido. Daí quando fui colocar a caixa JBL, percebi que ficou melhor dando um cortezinho aqui, ó, em 150, terei 2 dB e um pouquinho aqui só do agudo aqui em 4000 Hz, né? Só lembrando, tá, gente, eu não sou um músico profissional, sou um músico amador. Estou fazendo esse vídeo porque depois que eu comprei essa pedaleira, o pessoal pergunta bastante informações sobre ela e tem pouco conteúdo na internet, né? No YouTube tem poucos vídeos em português sobre essa pedaleira, então eu resolvi fazer esse vídeo para ajudar o pessoal que está indeciso, né? Saber se realmente vale a pena adquirir essa pedaleira. Ao meu ver, valeu muito a pena. Ainda está um pouquinho caro aqui no Brasil, nos próximos dias deve dar uma melhorada, mas vamos deixar de papo, né? E vamos observar os timbres e aí eu vou mostrando algumas outras melhorias dessa pedaleira em relação à GE200, que é a que eu utilizava antes. Então assim, a guitarra que eu estou utilizando é uma Fender Telecaster, né? Na verdade é uma Fender mexicana, toda personalizada, né? Na verdade aqui eu já coloquei as tarraxas com travas, coloquei o Rulenut, tá, os trastes em inox. Na captação em si também é toda modificada. Coloquei o captador da ponte e do braço, são os Samario Cobalt. O do meio eu mandei colocar também a Vintage Noiseless, né? Tem um S1 aqui que também permite as flexibilizações. Aqui tem um Tony Bush, alguma coisa assim da Fender também, que até o meio aqui ele funciona como um de 250K. Quando aumenta aqui ele funciona como um potenciômetro de 500K. Bem interessante para tocar, principalmente no som clean. Ele aqui ele deixa passar mais agudo. Eu vou estar mostrando para vocês aí no decorrer do vídeo, tá bom? Coloquei também essa ponte Bigsby, né? Original da Fender. Deixou a guitarra bem bonita. Eu gosto muito do trêmulo da Bigsby, é um trêmulo muito suave, né? Então vamos deixar de papo, vamos pro som, que é o que mais importa, né? Então, primeiro, gente, eu vou mostrar para vocês o som clean, né, que eu criei. Esse clean ele está baseado no Fender, no Hot Rod, né, o Deluxe, tá? Então aqui a simulação é o Deluxe com um gabinete de 12, né? E aí assim, nesse preset tem um compressor, né?
ativo e tem o reverb, tá certo? Então assim, esse é o som limpo. Eu espero que o som não esteja estourando aí pra vocês. Eu acho que deve estar legal, né? Depois, quando terminar de gravar, eu vejo. Então esse é o som limpo. Estou usando o captador aqui meio e ponte. Vou colocar um pouquinho de agudo aqui na guitarra. Esse é o som limpo, né, que eu criei aqui na GE 250, tá? Também tem um outro que eu criei aqui com base no Matchbox, né? Ele tem um sonzinho um pouco mais fechado que o Fender, né? Mas é um clean muito bom também, ó. Bem, o que é interessante, que é um recurso aqui da GE250, é que, por exemplo, esse FUT ele pode ter três finalidades, né? Primeiro, tem três finalidades. Você vai poder escolher o preset do banco, né, que você quer utilizar. Então aqui, eu estou utilizando o preset B. Só que se eu clicar de novo, ó, ele sai do modo azul para o modo meio roxinho, meio branco, sei lá aqui. Só que, ó, se vocês perceberem, ele está acionando aqui o meu delay e o FXB, né? Que o FXB na verdade é nada menos que um chorus, tá? Então assim, quando eu tô no meu som limpo, quando eu pressiono, entra aí o meu chorus e o meu delay. Essa guitarra deve estar um pouco desafinada, só conferir aqui rapidinho. A gente depende do afinador, né? Eu afinava direitinho o instrumento, depois comecei a utilizar a pedaleira, me acostumei com o afinador, aí já era, já a gente se acostuma. Bem, mas vamos lá. Então, como eu estava dizendo, som limpo e o som com chorus e delay. Eu estou utilizando aqui o Digital Delay, né? E o chorus analógico. Então, aí assim, se você, esse switch também tem a terceira função, que é o de você pressionar, manter pressionado, ele entra como tap do delay. Ok? Então a gente tem aí essa função que é bem interessante, né? Um FUT só, você tem três funções, né? Então, então você escolhe, pode acionar ou retirar algum efeito e pode servir também como tap tempo. E um outro recurso que a GE200 tem em relação à GE200, que seria o Global Tap, né? A GE200, o tap dela era por preset, tá bom? E na GE200 a gente tem a opção de deixar o tap global. Eu prefiro assim, como eu toco mais ao vivo, tudinho, então eu acho interessante manter o tap, o tempo do delay, né, global. Outra coisa também que a GE250 tem em relação a GE200 é o loop de efeitos, tá? Então, aí é onde eu vou aqui mostrar para vocês. Por exemplo, deixa eu ajustar aqui a câmera. Tentar diminuir aqui um pouco o zoom. E não está querendo diminuir o zoom não. Mas eu vou tentar enquadrar aqui. Dá pra ver aqui
eu tenho aqui o moer triângulo, que na verdade é um trêmulo, e eu tenho aqui o RV6, né? Que na verdade eu uso o efeito shimmer. A GE250 não tem shimmer. Tem um reverb de modulação muito bom, que eu vou mostrar para vocês já já, mas não tem shimmer. Então assim, e por que o trêmulo? A GE250 não tem trêmulo? Tem trêmulo, porém o TEP não funciona para o trêmulo. Pode ser que em atualizações futuras da pedaleira disponibilizem isso, né? Mas assim, ó, meu FX Loop tá ligado. E aí assim, eu posso... E esse meu trêmulo, na verdade, ele tem um tap, né? Na verdade, se eu segurar aqui, ó, aí ele vai passar a controlar o... Só para vocês verem. Então, na verdade, eu tenho esse trêmulo aqui. Eu não vou entrar em detalhes do trêmulo, apenas por conta do tap, uma vez que na GE250 o tap não funciona para o efeito trêmulo, certo? Então, e aqui eu tenho funcionando o shimmer, tá? Tá bem de levezinho, mas a cereja do bolo é daqui a pouco, quando eu for mostrar a vocês um preset que eu criei. Mas, enfim, voltando para cá, vou mostrar alguns outros presets que eu criei, tá certo? Vamos lá, deixa eu ver aqui. Eu criei um banco, gente, para tocar o worship. E aqui eu achei muito bacana o som dessa pedaleira, porque aqui é onde entra os efeitos de ambiência com maior intensidade, tá? Então, o 81A é o clean, tá? Eu vou usar o 82A. Se vocês observarem, aqui eu tenho o chip, clean, 8, o D, porque o delay está em Dotted Edge, né? Que é aquele delayzinho que o The Edge do YouTube costuma utilizar. Então assim, esse é o som clean, né? Com reverb, uma reverberação bem maior. Na verdade eu estou usando aqui o reverb e o modulate. Você pode observar que o decay e o level já estão com os parâmetros bem altos. O delay estou usando o digital. O interessante é o seguinte, que o pedal de expressão eu posso associar para qualquer parâmetro dos efeitos, tá? Dos pedais aqui que eu estou simulando. Então meu pedal de expressão, por exemplo, nesse preset, o que é que ele está controlando? Ele está controlando o level do delay. Quando eu aumento aqui no pedal de expressão, eu coloco o delay mais aparente, né? E quando eu baixo o delay fica menos aparente. Mesma coisa no reverb, ó. Observe que aumenta tanto o level como o decay, né? Então, quando eu estou tocando, se eu quero que essa ambiência fique mais pesada ainda, eu aumento aqui no pedal de expressão. Aí ele fica mais aparente ainda. Então você tem, olha só, como se fosse um teclado aí por baixo fazendo um pad, né? Para quem gosta de worship, eu não gosto muito das letras repetitivas do worship, né? Mas tem alguns worship que tem uma letra bacana, que não são tão repetitivas, então essa a gente costuma tocar na igreja. E aí assim, na igreja a gente não tem tecladista, e aí a guitarra que tem que se virar nos 30 para poder tentar preencher aí
Lembrando, gente, que a caixa que a gente está utilizando é uma caixa de TV, né? Uma JBLzinha lá, né? Então, assim, eu acredito, eu ainda não testei na igreja essa pedaleira, mas eu acredito que lá na igreja, nos PAs, o som vai ficar muito melhor, tá? Espero que esteja dando para vocês sentirem bem aí. Nesse preset que eu criei, o FX Loop está ativo. Então aqui eu posso colocar o meu trêmulo, vou voltar, né? Posso usar o meu trêmulo, caso eu deseje, né? Também uma coisa interessante é que na disposição aqui, ó, você pode colocar qualquer um desses efeitos em qualquer lugar, inclusive o send e o return, né? Então eu posso pegar aqui e colocar o que tiver ligado no loop de efeitos, eu posso colocar em qualquer posição dentro da cadeia de sinal aqui dentro do preset. Então é muito bacana aí esse recurso da GE250, tá? E em algumas ocasiões, aí, como a GE250 não tem o shimmer, então eu uso o RV6 para colocar o shimmer, né? Então, ó, eu vou baixar mais o reverb aqui de o modulation para o shimmer aparecer mais. Então, assim, o RV6 sozinho, o shimmer dele já dá um show. Aí quando junta com o modulate da Moer GE250, para mim fica perfeito. Então estou muito satisfeito com o timbre para tocar o worship, né? E aqui ainda mostrando o preset que eu criei, eu vou desligar o shimmer, tá certo? Esse botão aqui, ó, ele vai acionar, tá, o meu pedal, o Blues Crab, uma coisa assim. Na verdade ele simplesmente vai dar um crunch, né? Então tem um som limpo e aí ele tem um crunch. Vou mudar de captador. Utilizando o captador do braço nesse momento. Limpo, aperto de novo. Crunch, tá? Também é interessante que eu posso regular o tempo do delay, né? Basta manter pressionado. Então fica no início da música, você dá o tap ali, né? O preset já se adequa à música, depois você volta e volta a operar normal. No caso aqui o preset está global, para qualquer preset aquele tempo definido já vai valer para todos eles. E aí nesse mesmo banco eu tenho o Chip Clean, o Chip Drive e o Chip Distortion, né? O Drive, na verdade, eu vou ter aqui... o TS808, né, adicionado ao meu timbre. Então eu achei muito bacana, né? Se eu pressionar de novo, aí eu tenho um boosterzinho que na verdade tá aqui no FXA, é um compressor, mas o ataque tá bem baixo, né? E jogando mais no livre para ele dar um booster no drive. Então eu tenho esse drive mais leve e eu pressiono de novo. Eu tenho um booster posicionado antes do drive que dá um ganho maior. E o
terceiro preset desse banco é o distortion, né? Então eu tenho uma distorção para as opções da hora do solo, né? Tá? E se for na hora do solo precisar de mais volume, eu tenho o booster, né? Lembrando, gente, que em todos os 3 bancos desse preset, o amplificador é o Fender, é o Hot Rod Deluxe, né, com um gabinete de 1 de 12. O que muda é o ganho do meu pedal, né, que vai estar antes, né, do amplificador. Então, assim, esse banco eu achei esses 3 presets maravilhosos, gostei muito, tá certo? Possivelmente é o que eu mais vou utilizar com louvor na igreja. E eu criei mais alguns. Achei interessante também. Por exemplo, eu criei esse banco aqui, onde no A eu tenho clean, no B eu tenho drive, no C eu tenho mais drive. Então eu tenho aqui o meu som clean. Deixa eu abrir o volume. No B eu tenho drive. E no C eu tenho mais drive. Também quando eu aciono aqui, ó, aqui no banco A eu tenho clean, né? Quando eu aciono eu tenho um phaser. Aqui no B, porque o phaser, né? Se eu tocar na onda, não sou muito, como eu falei, não sou músico profissional, sou músico amador, mas se você quiser tocar phaserzinho, no drive, quando eu pressiono, também tenho o efeito do phaser. E no mais drive eu tenho um booster.